Salve, salve, rapaziada, eu sou o Léo Solano, mas que é bem-vindos a mais podcast de One Piece! Rapaz, e essa é oficialmente a última vez que eu vou falar isso, porque esse não é nem um episódio do nosso RPG de One Piece, esse aqui é um SBS do nosso RPG de One Piece, ou seja, o nosso quadro de perguntas e respostas. Vocês perguntam, a gente responde, e esse é um SBS especialíssimo, porque esse último episódio da semana passada foi o último episódio do nosso RPG de One Piece. Então... Antes de qualquer coisa, muito obrigado por todo mundo que acompanhou. Alguns de vocês no chat da Twitch, a gente consegue ter nomes e fotos de perfil, como o Renanzinho, o Sr. Gorius, o Rael, que estão sempre por aí, por exemplo. Mas eles são só a representação no chat da Twitch de todos vocês que estão no YouTube, que são um público definitivamente maior. E eu tenho certeza que vocês fazem o possível pra estar em todas as lives. E pra aqueles que não também, tudo bem. Enquanto você tá se divertindo, é isso que importa. E assim, o pessoal que sobreviveu às nossas lives com qualidade de Minecraft merecem um carinho especial. É verdade. Agora não foi fácil. As coisas melhoraram bastante e agora nós conseguimos terminar o nosso RPG de One Piece de uma vez por todas. E foram 74 episódios, né? Bastante Caramba. tempo, 74 episódios de 2 horas. Pra caralho. Lembrando pra todo mundo, a gente começou em maio de 2021. Então foram quase 2 anos. A gente já fez 2 mudanças É verdade, nesse meio tempo. a gente mudou de casa 2 vezes. E... Renanzinho, tô aqui desde que tudo isso era mato. o Renanzinho tá aí desde que tudo isso era mato. E eu sinto que Realmente. todo mundo, todos os envolvidos também estavam, né? Porque, principalmente nessa cidade, 2 anos muda coisa pra caramba. Mas, antes de qualquer coisa, o que vocês querem fazer primeiro? Revelar o vencedor do quiz ou fazer as perguntas do público? Vencedor Mano, acho do que quiz do revelar vencedor. Não, eu acho que o vencedor tem que ser a última coisa, velho. Ah. Que é pra deixar aquele clima É de verdade. tensão, tá ligado? Beleza, faz sentido. Tá bom. Mano, isso aqui parece aqueles extras que vinham com os DVDs antigamente. Mas é exatamente então. isso, pô. Depois que você viu o filme. É um episódio extra. Esse Bom, é o episódio. Behind the scenes. então, vamos lá. Primeiro, quem mandou a pergunta pelo Discord e pelo YouTube vai ter prioridade. Então, Arthur Teixeira mandou 2 perguntas. Eu gosto que a foto de perfil dele, eu acho que é, se não for, eu imagino que é um Oda com... um bagulho do Oda aqui. Um Oda com bagulho do Oda. É o Oda! Então. É o Oda bombado, mano. É o Oda bombado. Mas, enfim, essa é uma pergunta pra todos vocês, do Arthur Teixeira. Quem cada membro da tripulação considera como melhor amigo e quem eles têm a maior inimizade? Posso começar? É? Mano, a melhor amiga da Roca era a Kagami. É que assim, Era? A Roca tem vários melhores amigos. Era porque agora a aventura acabou, né? A Roca gostava muito do Amiguchi, até porque ele foi o primeiro melhor amigo dela. Mas o Amiguchi e a Kagami estavam ali. É que todo mundo sabe que o Amiguchi foi de arrasta pra cima no final, ele voltou. Mas, né? E quem é a Roca mais odiava? A mãe dela. Não, a na mãe. tripulação. Acho que o Vincent. Eu acho que essa vai ser algumas respostas, provavelmente. Que, velho? Coitado. Mas, tipo, Cara, não ela fez começou nada, gostando cara, isso era um menos bundão. do Vincent do que ela terminou gostando dele no final, então... Brabo. Tá, resto? Nossa, eu Aluna- acabei de cair, mano. Cara, quem a Luna mais gostava? Isso é uma pergunta É. difícil, porque eu acho que ela não gostava especialmente muito de ninguém. Talvez da Kagami. Nossa. Provavelmente o Tony, eu acho. Quem ela mais gostava? Caralho. Provavelmente. Caralho. Isso aí ninguém esperava. Exato, mano. Então, porque ela falava com ele quando tinha oportunidade e tal. Eles tinham uns Os papos dois eram mais. gays. Eles tinham um papo mais inteligente, tá ligado? Papo cabeça. Quem ela menos gostava, mano, inicialmente era o Vincent, no final era a Helena. Por quê? No final ela gostava bastante do Vincent. Faz sentido. Provavelmente É- o é Vincent aquela amizade- conseguiria um quarto lugar, assim, tá ligado? É aquela amizade meio tapas e beijos, né, mano? Oh, Deus.
Mais tapas do que beijos, mas tudo bem. Mas no final deu certo. Mano, se a gente não matou o Vincent no final da aventura, tá suave. É verdade. Oda, Bom. responde aí. Eu? É, você. Bom, o Oda é um amigo da galera, né? Não tinha como ele ter um favorito. Como escolher Mas o o que ele favorito? mais falava, mas com o que ele mais falava, ele não falava com muita gente. Falava mais com o Henry. O único que ele tinha, no caso, ceninhas, né? Uhum. Ou cenas mais fortes quando o Henry tava fora da tripulação e tava atrás da briga, né? O Henry Emo. E é uma O foda. Henry entrou no arco de Nossa. rebeldia. Eu imaginei a cena do Bully Maguire com a cara do Henry. O Editado. personagem que o Oda menos gosta, sendo bem sincero, eu acho que o Oda não falava com nenhuma das garotas, mas... Ah não, ele não falava com o Tony também, então tipo... O da machista? O Oda. E homofóbico. Exatamente, mano. Ai, cara. Caralho, Eu velho. lembro do O Oda Oda falou, você tem falando vagina, não quero conversar contigo. Vou dar da estigma, pô. tripulação, Ele é peixe, mas não gosta de piranha, não. Ah, Caralho. Tá, antes que o Kawa cabe mais o túmulo dele, hein? Responde aí. ah. Que ele mais gostava era o Oda mesmo. Tinha um pouco mais de intimidade, lutavam juntos. Era uma coisa mais próxima. Acho que quem ele menos gostava. Eu vou desconsiderar o Miguxo e os gatos da Roca, tá? Que maldade! Eu vou desconsiderar. Desculpa, senão vai ser os gatos da Roca pra maioria das pessoas. Por quê? Por quê? Eu não tive uma conversa com esses gatos uma vez na minha Oxe, vida. mas só você não gostar, você não conhecer eles, não significa que você odeia eles. É verdade, é verdade. Eu só não conversava. Eu quero mudar a resposta da Luna. Não é Helena, não. Provavelmente era os gatos, porque a Luna não gosta de bicho. Também, também. Ah, Caralho. mas é que eles não existiam pra Luna, quase, É. tá ligado? O Oda Então- parou de não gostar de mulher e agora ele não gosta de animal. Claro, velho. Caralho, mano. Se contar os gatos versus Mas gatos, assim, se não contar. não é que. Deixa eu falar. Mas assim, novamente, não é que a Luna não, tipo, odiava os gatos, tá ligado? É que, tipo. Assim, ela não via eles não cruzavam o caminho do outro, tá ligado? É, realmente. Cruzar saía na mão e tal, mas é de A boa. Peta tá ouvindo Apareceu, isso aí, mano. Eu não mano. lembro deles Caralho, aparecendo. mano. Mentira, mas eu não lembro deles, velho. Tá. Minha vez? Caso conte os gatos aos gatos, senão provavelmente seria, acho que eu. É, uma outra resposta ia ser ele. Mano. Tony. Provavelmente sou o Tony. Por que o Tony, mano? Eu só que ele menos gostava, provavelmente. Ele é homofóbico. Por isso que eu odeio o Henry tá assim, ó. Os dois, Caralho, mano. os dois estavam assistindo American Psycho junto. Vincent. Ah, com certeza que ele mais gostava era o Tony, né? E top 2 ali, eu acho que eu boto com o gigante que eu esqueci o nome. O Veiga. Ele gosta mais dele do que eu. E quem você mais odiava? Cara, eu acho que a maior inimizade era a Helena, mano. Eu tinha medo dela. Deveria mesmo. É, realmente. Tá, próxima É pergunta. isso. Também do Arthur Teixeira. São duas perguntas, então vou ter que cobrir vocês por um segundo. Primeira pergunta. Os zumbis são mais fracos do que quando vivos? Tipo, o chanceler foi uma puta ameaça no arco dele e foi derrotado sem fazer nada. Eu sei que o dano ele levou foi absurdo, mas o cara tinha sobrevivido a uma queda da lua. Sim, os zumbis eram extremamente mais fracos e não... primeiro que os piratas da tempestade estavam mais fortes, mas os zumbis eram definitivamente muito mais fracos do que as versões vivas deles, principalmente porque qualquer um que tivesse fruta do diabo não levava essa fruta do diabo pra pós-vida, então né, não tinha pra muitos o que era a principal forma de combate. Segunda pergunta, você tinha mais planos para o Dionísio e Artemisia? Eu fiquei triste que eles morreram tão rápido e tão facilmente no cemitério dos piratas, tava com um hype grande pra eles. Não e sim, mas eu acho que isso vai ficar pra segunda parte desse vídeo, então fique aí que você logo vai descobrir. Próxima pergunta é do Calvegeto.
Vegeta calvo, é isso? É isso, a foto de perfil dele é o Goku calvo. Esse nome é muito bom, mano. Esse cara, eu não sei se é uma pergunta pra SBS, mas ele parecia meio perdido, eu queria ajudar ele. Vocês estão em qual ilha da Grand Line? Como todo mundo já sabe, a gente não segue exatamente a linha direta de One Piece, então não necessariamente qualquer uma da ilha, e esse RPG vai ter quantos mais arcos? 0. Próxima pergunta, do Matas, ele também tem 2 perguntas. Black Bart Roberts é inspirado no Jin do LoL? Eu imagino que isso seja por causa dos 4 crimes, dos 4 bilhões e coisa afim, mas não. O Black Bart Roberts é inspirado no Black Bart Roberts, que é um pirata real e que é um pirata... Bom, como todo pirata não é exatamente flor que se cheire, mas ele é um pirata um pouco diferente. A história dele era uma história bem mais... com origens um pouco mais nobres que os outros piratas, se é que isso é possível de se dizer. Tipo, ele era um marujo e depois ele se transformou um marujo em um navio negreiro. E aí ele foi capturado por piratas e obrigado a se transformar... O Black Bart da história real, não da aventura, evidentemente. E, bom, é inspirado nessa figura histórica e não necessariamente no Jin do LoL, por mais que... O Black Bart da vida real tinha esse negócio com o número ou esse daí você... Não, ele só era conhecido por ser uma pessoa... Se vocês procurarem por fotos do Black Bart, vocês vão ver que ele é uma pessoa bastante flamboyant e bastante metódica em tudo, então eu queria transportar um pouco disso. E justamente os 4 crimes são uma menção ao que provavelmente foi o pior crime do Black Bart, que... no caso desse RPG fica um crime pra não ser mencionado, mas no caso da vida real foi isso, assassinato, roubo, pirataria, e o 4º foi comércio de escravos. Por isso que ele não merece ser mencionado, isso não deve ser mencionado. Pelo menos não nesse ambiente lúdico e diversão. Precisa de uma seriedade muito maior pra tratar desse tipo de tema que a gente não pode. Então. E que a gente não tava em lugar pra tratar ali. Esse RPG, o RPG de One Piece não é pra falar sobre o tráfico de escravos na América do Sul. Próxima pergunta dele também. Você esperava que o RPG tivesse essa quantidade de episódios? Não. Eu não fazia ideia, na verdade, da quantidade de episódios que o RPG ia ter no começo. Eu sabia... bom, novamente, na segunda parte desse vídeo a gente vai conseguir ver isso um pouco maior. Eu sabia alguns pontos, eu sabia do que a história ia se tratar, eu sabia de alguns pontos que iriam acontecer, alguns hotmarks, assim. O final eu tinha planejado basicamente desde o começo, alguns momentos eu tinha planejado basicamente desde o começo, mas a quantidade de episódios especialmente, não. Eu imaginava que ia ser algo entre 60 e 100 episódios, então eu cheguei nessa linha. Em algum momento eu lembro que eu fiz um draft inicial e ficaram 68 episódios. Se você contar que teve um arco a mais, que eles basicamente incluíram a força, que foi o arco do Vincent largando a tripulação, dá mais ou menos isso ali, 66, 74, tá tudo meio ligado. Próxima e última pergunta do YouTube é do... não, esse aqui foi no Discord, no servidor do Discord, link na descrição. É do Shimel Bilock. Ele me marcou, @Kyoto, não façam isso, crianças, para SBS final. Depois dos acontecimentos do RPG, o livro será atualizado? Eu não sei, talvez se algum dia me der vontade, mas provavelmente não, sendo totalmente honesto. Outra pergunta é sobre aquele monstro da Ilha dos Macacos no primeiro e segundo episódio. Ele era o que exatamente? Ele, eu fico na dúvida se isso... Eu acho que não ficou claro bastante pra todo mundo, senão evidentemente esse cara não estaria perguntando, mas o gorila, caso é esse que ele esteja perguntando, o gorila gigante da Ilha do Macaco, era o velhinho, não? era o velhinho da Ilha do Macaco, exato. A ilha era governada pelo velhinho da Ilha do Macaco e pela velhinha da Ilha do Macaco. E, bom, Eles faziam isso por dinheiro, não era? eles faziam isso meio como uma tradição, por dinheiro, pra se divertir um pouco também, movimentar um pouco a Ilha do Macaco. Era tipo a Disneyland dos piratas, tá ligado? Exato. É tipo o Batuba dos piratas. Exato! Rola uma coisa assim no final de ano. Porque pelo que eu lembro, a gente foi tipo a primeira tripulação que derrotou o cara. Isso, era um então, festival. Então, eles juntavam dinheiro, eles faziam um festival, tinha, sei lá, maçã caramelizada, em formato de gorila, esse tipo de coisa. Sim. Eles juntavam dinheiro, era assim que eles viviam. Ele era usuário de fruta? Era. Não, ele virava um gorila naturalmente, tipo. Sei lá, pô. Fazia parte da... No ele mundo treinou... de One Piece tem muita gente. Ele treinou muito entre os gorilas e ele ganhou essa habilidade. Sei lá, vai que ele era um gorila, mano.
Ele tomava soro de gorila. Aquilo, na verdade, ele era... O velhinho da Ilha do Macaco, a gente não sabe disso, mas ele antes participava do programa do Sérgio Malandro. Ele era o macaco que tava atrás. Então, na verdade, ele era só um velho com uma roupa de gorila. Vocês que se preocuparam Ele tanto ficava com muito ele. grande só. Ele era muito grande porque ele era muito forte. Era tipo o Mestre Kami, sabe? Quanta besteira. Enfim, agora eu vou precisar pedir um pouquinho de espaço pra Isabela, porque nós vamos pra segunda parte desse vídeo. Pode me empurrar, mano. Tô preparada. Pô, eu Pera aí. vou sair da tela, mano? Vai. Você me odeia? Não, agora você vai ter que ser rebaixado igual os outros players, depois você volta. Ah, Ah, não. Ah, Eu tenho uma pergunta. faça pra sua todos vocês. pergunta. Eu tenho uma pergunta pra todos vocês. Eu acho que essa pergunta talvez tenha sido respondida antes, mas eu quero saber qual foi a maior inspiração de todos vocês na criação do personagem. eu tenho uma pergunta também. Eu ia abrir pra esse tipo de pergunta no final. Ah, Não. Pô, aí vocês estão de sacanagem. eu Quer acho deixar que pra depois ou agora? A gente tá no negócio de perguntas agora. Depois. Deixa pra depois. Vai- Mas vai ficar pra depois. Ele tá O cara ligado. quer pensar, o cara Ele quer quer pensar mostrar o PowerPoint foda. dele pra gente. Ai, meu Oi. Deus. Vou inventar uma referência aqui agora. Tá ligado? Ah, isso aqui foi inspirado, né? Se Da você, Idade Média. se você quer descobrir no que os personagens foram inspirados, fiquem até o final desse vídeo. Mandaram mensagem pro Pedro. Manda salve, Vincent. Sou um Shin, tá ligado? Não faço ideia do que é isso, mas alguém tá pedindo Salve. salve, Vincent. Esse Bom. cara aí joga RPG comigo. E agora a gente se colocou em uma... Esse aqui é meu desktop e os personagens de One Piece ficaram pequenininhos ali no canto, porque agora o show não é mais deles. Agora Cara, ficou bonitinho, mano. vocês ficaram fofinhos, né? Ficou muito bom. Agora eu preparei pra vocês um PowerPoint pra falar sobre aventuras de One Piece, porque muita gente me pergunta: Léo, como que você coordena suas aventuras de RPG? Léo, como você faz isso? Léo, como você faz aquilo? Léo, qual que é sua forma de pensamento? E por mais que eu sinta que não tem como responder isso com uma resposta simples, tem como responder algumas dessas dúvidas com 30 slides e falando bastante. Então é exatamente isso que eu vou fazer. Eu prometo que não vai ser sacal. Eles são 30 slides, mas não são slides de texto gigantes. E, enfim, aqui eu vou falar pra vocês, basicamente, a minha linha de pensamento pra criar o RPG de One Piece, como eu criei alguns principais personagens, pra que serviam os principais arcos e como você pode aplicar isso nos seus próprios jogos de RPG. É claro, os jogadores que estão aí, com certeza estão ouvindo e assistindo isso, vocês têm total liberdade pra me parar, levantar a mão e fazer perguntas pro professor a qualquer momento. Mas, antes de qualquer coisa, esse aqui é o RPG de One Piece e o tema da história, em um vocabulário um pouco chulo, é exatamente esse que tá no primeiro slide. Se vocês quiserem, eu vou até compartilhar minha tela no Discord pra ficar mais fácil pra vocês. Opa, ativei minha câmera sem querer, não era essa. Pra ficar mais fácil de vocês que estão... Abre a live. Abre a live. Tô na live. Grr. Tá bom, mas... Não tem problema não, a gente faz os dois. Pronto. O pessoal no chat tá adorando que a gente tá tendo uma aula em PowerPoint. Bom, depois eu leio as mensagens do chat. Tá. Bom, seguinte. Antes mesmo de eu começar a falar qualquer coisa, um disclaimer extremamente importante assim que o PowerPoint online decide carregar. Pronto, agora sim. Absolutamente nada disso do que eu vou falar é necessário pro seu jogo de RPG. Absolutamente nada disso é necessário pra você se divertir. Absolutamente nada disso é necessário pra que você faça um bom jogo de RPG. Isso é o que eu faço com a minha experiência. As suas experiências podem variar com os seus grupos, com a sua forma de jogar, com as coisas que você gosta, com os seus temas, com como tá o som no dia. Tanto faz. O RPG, no final das contas, é sobre se divertir. Então, se você se diverte do jeito que você tá, é isso que importa. Esse aqui é o meu jeito. Se você quiser o seu jeito, vai lá e faz. Se você quiser copiar o meu jeito, tá livre pra isso. Estou aqui entregando o mapa da Mino pra todo mundo. E antes mesmo da gente falar sobre RPG, a gente vai falar sobre histórias. Porque no final das contas, a maneira que eu melhor vejo o RPG é que devem ser contadas uma boa história. E o que eu sinto falta em muitas histórias, eu tenho alguns exemplos nos próximos slides, são temas, são mensagens por trás da história que a história quer
passar. Algumas histórias sem temas podem ser boas, podem ser divertidas, mas uma história com grandes temas e com temas fortes que ficam em você são memoráveis. A mesma história pode ter vários temas, principalmente quando são histórias mais longas, e de verdade, o meu maior problema com isso tudo, e o meu maior problema, mas isso é um assunto completamente à parte, com, por exemplo, os novos filmes da Marvel, os novos filmes do Star Wars, é que o vazio temático é assustador e me deixa muito mal, que me deixa acordado durante a noite, mas aqui eu tenho alguns exemplos. Aqui a gente tem uma história sem absolutamente nenhum tema, mas que é muito divertida. Homem-Aranha sem volta pra casa. O tema da história é, caramba, mano, vários Homem-Aranha, que da hora. Olha os Homem-Aranha jogando teia no Homem-Aranha. Claro, a história tenta tocar em algumas coisas, mas tem a superficialidade de um pires, assim. Ela vive só de nostalgia, e mesmo assim, essa é a função dela. Você vai, senta no cinema, come pipoca, vê o filme, se diverte, vai pra casa, esquece o filme e tá tudo bem. Essa história é perfeita pra ser consumida. O seu RPG pode ser uma história sem tema, igual Homem-Aranha sem volta pra casa, mas ela definitivamente não pode ser como Doutor Estranho Multiverso na Loucura. Esse é um dos piores filmes que eu já vi na minha vida, que o tema é basicamente, olha só quanto universo, mano, que maluco, olha só que loucura, em que eles mostram um monte de ideias, não tocam em nenhuma e não aprofundam em absolutamente nada. E, de verdade, a história tem um vazio enorme, em que, uma vez que o filme termina, você sai do cinema e acabou tudo. Pelo menos no Homem-Aranha você ainda consegue comentar sobre como os aranhas estavam lutando na Estátua da Liberdade e tudo mais. Tenta criar uma conversa com outra pessoa sobre o Doutor Estranho Multiverso na Loucura. Duas pessoas que tenham assistido, talvez até duas pessoas que tenham gostado, que não seja só, mano, e aquela parte que aquela coisa aconteceu? E aquela outra parte que aquela outra coisa aconteceu? E aquela outra parte? Quando a conversa... Mano, tu botou essa porra desse olho de CG ruim ainda. Vocês Tira. têm que sofrer. Esse filme pagou se fosse bilhões só- de reais. A gente tem que olhar pra esse erro. Mano, Verdade, eu não sei edição e eu faço um olho melhor em CG na Bom, testa do cara, velho. Eu acho que não, hein? E antes eu tinha colocado The Batman, mas eu sinto que algum dia eu vou fazer um slide só sobre The Batman, sobre como ele não é só o meu filme favorito do super-herói, como ele é o único filme de super-herói, mas a gente vai falar disso em outro momento. Eu coloquei Homem-Aranha no Aranhaverso, pra não dizerem que eu sou fã da DC, como uma história fantástica, com temas divertida, de verdade, genial em vários pontos. E uma história em um filme que, sei lá, 2 horas de duração, talvez até menos, trata sobre família, trata sobre o Miles Morales lidando com o tio dele, lidando com o mestre, trata com pais, trata com o Miles Morales encontrando o Peter Parker, trata com a decepção que tem em diversos momentos do Peter Parker Ultimate que morre e do Peter Parker zoado, que é o Peter Parker que vira o pai, entre aspas, do Miles durante a criação do filme. Trata sobre vários temas diferentes. Ele tem alívio cômico, ele tem cenas de ação maravilhosas, ele tem um visual maravilhoso, mas principalmente ele tem grandes temas. Você consegue sair do cinema de Homem-Aranha no Aranhaverso e você não vai só falar aquela coisa legal que aconteceu naquele momento. Você vai falar, por exemplo, que você achou muito legal que quando o Miles saltou do prédio no que é essencialmente o ápice do filme, você conseguiu sentir o personagem dele se desenvolvendo, você conseguiu sentir que ele deixou de ser um garoto e virou alguém, virou um herói. Ele finalmente entendeu que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ele absorveu a mensagem do filme assim como você. E além disso, ele tem uma crítica colocada ali no fundo sobre todo o gênero de super-heróis. Não é por acaso que o Peter Parker, que é o mestre do Miles Morales, é um Peter Parker meio velhão cansado. Mas isso também é um tema pra outro momento. Tá, e agora, como que isso tudo que eu acabei de falar se encaixa em One Piece RPG? É a minha história, então são os meus temas. Toda vez quando eu começo um RPG novo, seja um RPG de One Piece, seja um RPG de Naruto que vai acontecer agora, seja um RPG de um universo meu que eu tô planejando depois, eu sempre começo com um tema. Eu começo com que história que eu quero contar. E normalmente são as coisas que estão acontecendo comigo. Como a gente falou hoje um pouco mais cedo, o RPG de One Piece passou por 2 anos, e nesse meio tempo eu morava com os meus tios, fazia faculdade, me formei da faculdade, saí da casa dos meus tios, fui para o meu primeiro apartamento, tive um emprego, odiei esse emprego, tive um outro emprego, passei 1 ano nesse emprego, me mudei de novo, saí desse emprego, a minha vida mudou 12 vezes durante o RPG de One Piece, e o RPG de One Piece
reflete isso. A ideia é que seja exatamente essa história onde vai da adolescência até o período de ser um jovem adulto. Existem muitas histórias que o pessoal chama popularmente de coming of age stories, em que um garoto de 11 anos vai pra uma viagem mágica e vira um adolescente. Essa é algo um pouco mais à frente, é sobre um adolescente que vira um adulto. A ideia da mensagem e foi a primeira frase que eu escrevi quando eu sempre começo aventuras no papel e depois passo pro computador, foi justamente essa frase. De crianças de olhos brilhantes a adultos de olhos ainda brilhantes. A jornada do herói, que é exatamente isso que tá aqui, eu já li alguns livros sobre a jornada do herói, eu já li bastante Campbell, não recomendo, é extremamente chato, parece livro de autoajuda, mas ela tem alguns pontos muito interessantes que você, como uma pessoa querendo criar uma história de RPG ou querendo criar qualquer história, deve conhecer. E o principal ponto, pro ponto de vista desse slide, é o fato dela ser cíclica. Você passa pelos 12 passos da jornada do herói e o herói sempre volta pro mesmo ponto em que ele estava no começo. Mas a ideia é justamente essa. Ele vai, passa por todos os problemas e tem um retorno com o Elixir. Ele volta pro cotidiano e nada mudou. Quem mudou foi o herói. E é exatamente isso que eu queria passar com esse RPG. Em uma história de RPG, como os players são completamente malucos, na falta de uma palavra melhor, e vão pra cima e pra baixo, de um lado pro outro, é muito difícil fazer um círculo perfeito de uma jornada do herói sem você guiar eles pela mão. Então, saiba que essa jornada do herói, esse ciclo é mais tipo eles batendo de um lado pro outro, igual um daqueles protetores de tela, quando você botava um DVD antigo e não mexia por muito tempo, e ficava quicando de um lado pro outro. Mas o que importa pega as partes da jornada do herói que você se importa, e nesse caso foi justamente o passo 12 pro passo 1, voltar pra casa diferente, sem o mundo mudar de verdade. Então, aí a gente começa com as sagas, com as histórias e com tudo que vai acontecer. E assim como o tema de One Piece, a minha ideia era as sagas pegarem os personagens de One Piece como, essencialmente, crianças e terminar com eles, essencialmente, adultos. A primeira saga, East Blue, é extremamente parecida com o One Piece original. Ele é introdutório, ele vai ter pequenas historietas e ele é amigável, extremamente amigável. A gente começa com a Ilha do Macaco, que é aquele momento clássico de RPG em que o grupo se conhece, eles vão fazer um torneio, eles vão fazer histórias, esse tipo de coisa. Nesse caso, eu precisava que o primeiro episódio, como era o nosso primeiro episódio, o primeiro episódio dos RP Goblins, chamasse um pouco a atenção. Então, eu usei um truque bastante comum de jogos de videogame, em que você começa os primeiros minutos do final. Ou seja, não é por acaso que os primeiros minutos desses RPGs é o Henry subindo numa montanha, que o mundo tá explodindo em volta e a gente vai levar 70 capítulos pra chegar nisso. É justamente pra pessoa que viu o nosso episódio no YouTube, viu os primeiros 5 minutos e ficar, gente, o que é isso? E pelo menos algumas pessoas serem fisgadas por isso. E, é claro, o nome Ilha do Macaco vem diretamente de Monkey Island e não é por acaso. Vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Depois, o barco e a navegadora. Esse arco, assim como o arco do personagem da Kagami inteiro, é pra ser, primeiro, pra completar o grupo, afinal de contas, sem um navegador eles não vão pra lugar nenhum. Ele é pra tratar de infância. Por isso que a Kagami é um personagem infantil. Por isso que o que acontece são traumas de infância. Por isso que o inimigo é um pai abusivo. Porque se a gente quer entregar eles como adultos, a gente tem que começar com eles como crianças. Por isso que essa história tem... Até os temas musicais durante as lives foram o mais infantil possível. Por isso que o tema da Kagami é praticamente um xilofone tocando. Depois, a morte e os músicos. O Rainstorm e a Luna Zen, como eles pegaram procurado na ficha deles, o foco deles viria depois na história. Então, nesses capítulos introdutórios, eu fiz questão de colocar algum foco direto na Roca, no Oda e no Vincent. E eu comecei justamente com a Roca. Começando a trilhar os caminhos, começando a entender o que a gente tá acontecendo e principalmente fazendo quase que um estudo de personagem em cada um dos personagens principais. Logo depois vem o Duelo dos Restaurantes, que não é por acaso que o barco de lixo tem um cara que quer roubar a receita secreta do outro restaurante. É literalmente Bob Esponja. E é pra ser literalmente Bob Esponja, porque, novamente, o East Blue é sobre
infância. Então a gente tem que começar com uma porra de um desenho animado, a gente tem que começar com um jogo de Monkey Island, a gente tem que começar com aquilo que liga com a infância. Essa é a vez do Oda Kirishima mostrar a cara dele e, obviamente, o peixe na infância... desculpa, gente, não tem como não ligar com o Bob Esponja. E nesse momento, isso foi uma das coisas que eu não planejei, mas essa é a beleza do RPG. Nesse momento, o Henry se tornou capitão por acaso. Se você for nos comentários desse episódio, episódio 8 dos nossos vídeos, você vai ver uma porção de gente falando: caramba, não botava fé no Henry, não botava fé no Henry, agora o Henry fez o que ele precisava, agora o Henry mostrou que ele é o capitão, agora o Henry botou pra quebrar, porque o que era pra ser o momento do Oda, o Henry roubou a cena e solou literalmente a tripulação inteira, sozinho praticamente, e essa aqui é a graça no final de RPG. Você planeja, e mesmo assim, quando chega a hora da sessão, os seus jogadores vão e fazem uma coisa diferente. E essa aqui é a beleza que acontece. Então, esse é o momento que, além de tudo, além de introduzir o Oda, além de introduzir os personagens, o Henry, foi aí que eu senti, pelo menos, que ele se tornou o capitão. Não, antes ele falava que ele era o capitão, agora as pessoas pareciam acreditar nele como capitão. Peraí. A parte engraçada é que ele soltou dois, aí no arco do Henry eu solei a mãe dele. Exatamente. Que é. Logo depois, É mais forte. o grande pirata LeCoq é a vez do Vincent e é justamente o final desse arco que a gente vai chamar de infância. Primeiramente, todo mundo joga em Monkey Island, todo mundo que entende inglês, se não, vai aprender inglês pra jogar Monkey Island, realmente é uma experiência transformadora. E o grande pirata LeCoq chama grande pirata LeCoq porque o vilão da série Monkey Island chama grande pirata LeChuck. Então não é por acaso, e é justamente esse cara verde nojento aqui. Então o personagem o tio do Vincent é muito tirado dali. Mas a ideia agora estamos na infância dos personagens, a gente precisa empurrar eles da infância pra frente. Então agora é quando a gente dá esse empurrãozinho. E o que faz a gente amadurecer melhor do que nada? Traumas de famílias gigantescos. Então é exatamente isso que a gente traz com o grande pirata LeCoq e o começo do arco dele. E logo depois vem a segunda saga do corporativismo. Tem um ponto sobre histórias em que elas são cíclicas. As mesmas histórias se repetem de tempos em tempos quase que perfeitamente. E esse arco é exatamente isso. Da mesma forma que Zeus matou Cronos na mitologia grega e isso era um passo quase que natural pra acontecer, aqui o Vincent tinha que matar o grande pirata LeCoq. Da mesma forma que existe algo quase que natural em os personagens em uma história engolirem os seus antepassados, quase que literalmente. Então, Zeus matou Cronos, o Vincent matou o grande pirata LeCoq. Isso é justamente uma marca de que o personagem tá crescendo. A inocência dele tá indo embora. Ele tá deixando de ser uma criança, matando seus pais, no caso, tio esquisito, e se tornando algo maior. É nesse momento que eles deixaram de ser crianças. O corporativismo é quando eles todos tiveram que botar a cabeça no lugar e deixaram de fazer piadinhas e risadas, porque eles descobriram, primeiro de tudo, que o sistema é foda. Logo depois, a gente tem uma espécie de regressão com Querido Encolhi os Storm, inspirado, é claro, em Querido Encolhi as Crianças. Uma parte muito importante de amadurecer de uma forma saudável, pelo menos na minha opinião, é você saber regredir, é você saber ser infantil de tempos em tempos, é você saber se divertir, é você saber olhar para as coisas com a criatividade e o olhar de uma criança. É você ainda ter a paixão pela vida que você tinha quando você era pequeno. Então, enquanto o arco anterior empurrava eles pro amadurecimento, o Querido Encolhi os Storm era quase um conto de fábulas para que os personagens não perdessem do que eles são feitos. Os personagens continuassem, novamente, de crianças com olhos brilhantes para adultos com olhos ainda brilhantes. A ideia é que eles voltem um pouco para trás, literalmente encolhendo nesse caso, e sejam mais adultos, crianças de tempos em tempos. Eu sinto que existe uma fase clara da sua vida em que primeiro você é criança e você gosta de ser criança, depois você é adolescente e você odeia qualquer coisa de criança, e depois você vira mais velho, você vira tipo jovem adulto e você começa a tipo reassistir Avatar e Bob Esponja e perceber que algumas coisas de criança são bem divertidas, sabe? E pra mim é exatamente isso que é amadurecer. E é claro,
a Papai e a Mamãe Storm foram tratados nesse arco. E logo depois, a quarta saga, a Friaca. Agora foi a vez da Luna, foi a vez da gente resolver o arco da Luna, trazer o mestre dela. Isso virou meio que um problema que eu não percebi antes, mas eu sinto que a nossa aventura de One Piece teve muitos robôs. E essa saga foi exatamente o ponto principal disso. Tipo, todos os inimigos eram robôs, o tempo inteiro, por um arco inteiro. E aqui foi algo, novamente, que eu não planejei, que só aconteceu. O Henry tava passando pelo episódio depressivo dele, tava sendo o Henry emo, e o grupo se separou. Foi cada um pra um lado, todo mundo jogou tudo pra cima, e terminou a última sessão, e eu olhei pras minhas anotações, joguei tudo no lixo e pensei, caralho, que bosta. E isso é algo que você não tem que ter medo quando você tá fazendo um RPG, em picotar tudo e fazer tudo de novo, e depois pegar o que você picotou, colar de volta e trazer de volta. É uma parte natural, e é um pouco da diversão. E a quinta saga não foi nem um pouco planejada, mas muito bem-vinda. Eu tinha algumas ideias, bem no comecinho do RPG, quando ele era muito incipiente, sobre o Vincent ser cooptado pelo Shichibukai, mas quando o RPG começou eu pensei, bom, vai ficar muito fora do tema, não sei o que lá, e de repente, pá, tava lá o Vincent sendo cooptado pelo Shichibukai. E a gente chegou. Então, claro, obviamente, ele é baseado em Guerra Civil, a gente tem aqui, primeiro de tudo, o julgamento de Henry Storm, que foi quase que um resumo da história inteira antes desse. O Henry foi, sentou na frente de um tribunal, a galera no tribunal falou pra ele tudo que aconteceu no RPG, e o Henry reagiu, ele fez quase um react do RPG ao vivo, e aí de repente chegou o avô do Henry, um mestre bastante importante, e fez um react do RPG inteiro, e aí agora começou os momentos em que o tema se sobressaiu a história, porque não só a gente estava tratando de uma literal guerra civil, de uma briga entre os Piratas da Tempestade, de a nova geração indo ser assassinada ou executada, como você preferir chamar, o Henry entrando num episódio depressivo, a metade da tripulação brigada, a outra metade sem saber o que fazer. Isso é natural. Isso vai acontecer enquanto você está crescendo. E essa foi uma mensagem bastante importante desse arco, e eu sinto que desse RPG inteiro, porque muitos de vocês que estão assistindo a gente estão amadurecendo. E é diferente pra todo mundo. Cada um faz isso no seu ritmo, cada um faz isso do seu jeito, cada um faz isso passando por coisas diferentes. Mas os verdadeiros amigos amadurecem juntos. E foi exatamente isso que aconteceu nesse arco. Eles se separaram, sentaram um pouco, respiraram fundo e tiveram a chance de amadurecer juntos. E aí vem a sexta saga, a Ilha Zenkai, que tomou um ponto não tão temático, mas mais quase que de regras mesmo. O sistema não estava perfeito quando a gente começou, e meio que tudo bem, a gente precisava de um momento forte pra balancear isso. Então, esse time skip foi exatamente pra isso. Eles, refizeram a ficha deles, tiveram uma segunda chance, meio que correram atrás desse power creep, cada um. Eu senti que o universo estava crescendo muito, os inimigos estavam crescendo muito, e parecia que os Piratas da Tempestade não estavam crescendo juntos. Então, a Ilha Zenkai foi exatamente pra isso, pra meio que dar um renascimento e uma segunda chance pra eles. Dessa vez, quase que gamificada, assim, sabe? Um momento no videogame que você toma uma poção especial, perde todas as suas skills e constrói seu personagem de novo, sabe? E tá tudo bem. Às vezes a gente precisa admitir que, mano, deu errado. Sim, sim. E tá tudo bem. A sétima saga, Piratas do Espaço. Eu não sei como que vocês reagiram a isso, tanto vocês jogadores quanto vocês públicos, mas essa é outra coisa que eu sempre tive desde o começo. Desde que começou o RPG, eu pensei, nossa, seria muito legal se os Piratas da Tempestade fossem pro espaço. Por quê? Sei lá. Eu sempre gostei dessa ideia deles brigando na Lua. Então, o RPG é meu, eu fiz acontecer. A gente começou com a Ilha dos Homens-Peixe, foi bastante importante também pra história mostrar uma família amigável, uma família confortável, né? Uma família respeitosa. E esses foram o senhor e a senhora Kirishima, essencialmente os únicos pais do RPG que foram legais do começo ao fim, e isso não mudaria em nenhum momento. Aqui foi também onde eu introduzi o primeiro NPC vilão que eu criei pra esse RPG, que foi o time, inspirado, e eu falo isso da forma mais asquerosa possível e com asco de verdade da pessoa que ele realmente foi, mas o time foi criado para ser um dos principais vilões desse RPG, e ele foi baseado no Heinrich Himmler, um dos homens
baixinhos e nervosos e mais cruéis do chanceler Adolf Hitler. Então, não é por acaso que ele é bizarramente horrível. Ele foi inspirado numa pessoa bizarramente horrível. E aqui também, enquanto antes eles eram jovens adultos, foi nesse arco que eu sinto que eles se transformaram em adultos. Eles sentaram na mesa dos adultos, eles foram atrás das pessoas grandes, porque foi aqui que eles derrotaram o primeiro grande inimigo. Foi aqui que eles derrotaram o que eu acho que foi o principal inimigo até dos Piratas da Tempestade, fora a Peste Negra. O chanceler, que tiveram que explodir uma lua em cima dele, bater nele, fazer o Diabo 4, foi o momento em que eles todos juntos quase perderam, e isso deixou eles um pouco mais fortes. E é claro, a 8ª saga, a Peste Negra, é exatamente isso. Se eles já foram crianças, eles já foram adolescentes, eles já foram jovens adultos, e agora eles são adultos porque eles já derrotaram um adulto maior do que eles, agora eles vão ter que sentar na mesa dos adultos. Então, agora, os Piratas da Tempestade, e principalmente o Henry, que acabou tomando um papel de protagonista nessa história, eles não conversam mais com os outros membros da nova geração. Aqui eles são crianças. Eles conversam com os adultos. Agora é importante, já que a ideia toda é transformar eles de crianças para adultos, que no final da história eles conversem com os adultos. Então, eles pararam de interagir com os grandes nomes da nova geração e começaram a interagir com os que vieram antes. Então, Black Bart, Artemisia, os grandes imperadores anteriores, agora é o momento deles. E é claro, é muito, muito importante que a pouca imaturidade que eles ainda mantêm fique. E principalmente, o que é o principal tema desse RPG, eles sejam contra a homogeneidade. Ou seja, eles sejam contra tudo ser igual. O plano final do grande vilão do RPG era transformar todo mundo igual, porque assim a meritocracia existiria de verdade, blá 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 blá. E o objetivo dos personagens era justamente não dar vazão pra isso. Ou seja, a força deles é em que eles eram diferentes. E eu tentei fazer o máximo possível pra ressaltar isso durante a última batalha, que eles eram completamente bizarros. Eles eram um velhinho, um comerciante que se clonou 1 milhão de vezes, eles eram jornalistas, eles eram piratas, eles eram um exército das pessoas mais bizarras do mundo lutando contra o exército das pessoas mais alinhadas e perfeitas possíveis. Porque é exatamente isso. A história é sobre ser uma criança de olhos brilhantes para um adulto de olhos ainda brilhantes. Então, a ideia toda é que, uma vez enquanto você vai crescendo, você vai perdendo a sua capacidade de sonhar, a sua criatividade, a sua vontade. Muitas vezes, enquanto você cresce, enquanto você vira adulto, você tá cansado demais pra pensar que você abandonou a maior parte dos seus sonhos de infância. Você tá cansado demais pra pensar que você nunca terminou aquele livro que você queria terminar. Você tá cansado demais pra pensar que talvez a sua vida não seja isso que você queria, mas você já tá aqui, você meio que já aconteceu. E a ideia é exatamente essa. A ideia, no final, é sobre se tornar um adulto, mas não deixar se tornar esse tipo de adulto. A ideia é mostrar que não importa o quão velho você seja, quantas coisas tenham acontecido, sempre existe uma segunda chance. E enquanto você continuar sonhando, ainda tem mais um dia. E enquanto tiver mais um dia, ainda tem mais um pouquinho de esperança. E é exatamente isso que o RPG inteiro deveria confirmar. E é claro, os personagens são fonte principal disso. Primeiro, esses 4 personagens representam cada uma das 4 fases. Então, a Kagami, ela é a criança. Ela é inocente, ela é engraçada, ela é infantil, ela é meio perdida, ela não sabe o que é sexo, ela tá completamente zoada. O próximo, a Helena Irulan, é a adolescente. Ela é brava, ela é completamente não se encaixada, ela é intensa, ela quer matar todo mundo. Se ela perder um jogo, ela acha que a vida dela acabou. Porque é isso que adolescentes são. Logo depois, a gente tem o Tony, que é o jovem adulto. Ele é meio solitário, ele é meio arrependido, ele não sabe o que ele fez, ele tá numa fase meio... Ele é super awkward. Ele é meio perdido, exato, ele é super awkward, ele tá numa fase em que ele nem chegou, nem tá indo, ele meio que não sabe exatamente o que ele é a pessoa mais perdida entre os Piratas da Tempestade. Isso é de propósito, porque é exatamente esse o sentimento que, pelo menos eu tava conversando disso ontem com alguns dos meus melhores amigos, a maior parte dos jovens adultos parece sentir, principalmente recentemente. E, é claro, o Greg. Ele é o adulto.
ele é o principal dilema moral desse RPG. Ele é a ideia de que quando você é criança, você acha que seus pais sabem tudo. E quando você é adulto, você percebe que eles não sabiam de porra nenhuma. Eles só fingiam que eles sabiam pra você ficar com um pouco menos de medo. E o Greg é exatamente isso. Ele é essa ideia do adulto que já passou por tanta coisa, que já fez muita coisa errada, já fez algumas coisas certas e não sabe exatamente o que ele fazer. E da mesma forma que todos os outros, ele também tá perdido. Da mesma forma que todos os outros, ele também não sabe como se encaixar. Então, é exatamente esse é o objetivo do Greg como personagem. Ele é pra ser um adulto, ele é pra ser o dilema moral dessa história. E é claro, alguns dos outros personagens principais, Cygnus, ele é pra ser o espelho do Henry. Enquanto... não sei se o espelho é o melhor termo, na verdade ele é uma fotografia do Henry. O Cygnus é o Henry no começo do RPG. E cada vez que o Henry passava por um grande momento de crescimento, o Cygnus continuava igual, porque ele é um NPC, essa é a função dele, e o Henry evoluía passo a passo, e de repente era quase como se, quando o Henry terminasse uma parte importante de evolução, ele olhasse de volta pra foto dele e pensasse, caralho, eu era assim? E isso acontecesse várias vezes durante o RPG. A função do Cygnus era essencialmente essa. A Alicia, por outro lado, é o Henry que deu errado, é o Henry que virou do mal, é o Henry que tá bravo, é o Henry que quer destruir tudo, é o Henry que... É o Henry emo que foi pra frente. É basicamente... Exato, exatamente isso que a Isabela falou. É o Henry emo que não foi resgatado, é o Henry emo que permaneceu Henry emo até o final. E a Shino Young, eu acho que, de algumas formas, ela acabou se tornando uma das protagonistas desse RPG e talvez o resumo da história inteira, porque... Assim como os Piratas da Tempestade, ela começou inocente, perdida e infantil e terminou adulta, casada e cheio de novas ideias. Então, a Shino foi a principal representação disso. Ela era a vilã recorrente que se transformou em um aliado no melhor caso de enemies to lovers possível. Mas não casou com o Harry? Onde eu tava quando isso aconteceu? Eles se beijaram no final. Isabela se perdeu. Enfim, e o Almirante Frota Kurokami, primeiro de tudo, ele é fascista e não existe nenhuma forma de esconder isso. Eu não fiz o menor esforço para esconder isso. E quem quiser fazer isso com o governo, quem quiser fazer qualquer ligação com o governo que acabou de sair do nosso país, faça, porque ela é direta. E a ideia é que, primeiro de tudo, ele é o sistema, ele é esse sistema corrupto, opressor e perdido que tenta justamente tirar a sua infantilidade e a coisa bonita que você tinha enquanto criança e te transformar num adulto do sistema, se transformar no Another Brick in the Wall do Pink Floyd, mano. Ele é exatamente a falta de inocência completa. Ele é o cara que mata alguém e não pisca. Ele é o cara que faz a pior coisa possível e não pisca. Ele é o cara que não conseguiria ter um pensamento positivo se a vida dele dependesse disso. E essa é a função do Almirante Frota Kurokami, no fim. E é claro, isso é só o começo, isso é só uma lasquinha do que foi o RPG de One Piece, de todas as ideias e de todo o processo de criação de tudo isso. Mas, de um modo geral, sempre aponte um tema pra sua história se você quer que ela fique boa e principalmente que ela fique memorável. E não se desligue do seu tema, se mantenha ligado a ele do começo ao fim, saiba qual é o seu tema, saiba principalmente qual é a mensagem que você quer passar, qual é a mensagem que no final, tal qual uma fábula, você vai falar, então eles blá 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 blá, e os seus jogadores vão ficar, caramba! Lembre-se disso, porque isso vai ser uma linha guia muito importante, isso vai ser bem divertido para os seus jogadores e principalmente isso vai ser memorável. Eu gosto de pensar que no final do RPG de One Piece, a gente, assim como eu falei antes, não só fale, caramba, foi tão legal quando tal coisa aconteceu com tal coisa, mas também possa falar, e o Henry emo, mano? E discutir sobre isso. Discutir sobre os personagens, sobre a evolução do mundo, discutir sobre tudo o que aconteceu, não só sobre os eventos em si. E novamente, essa é só a pontinha do iceberg, e principalmente, isso não é necessário para você jogar RPG. Se você tá afim de só fazer essa aventura de bater em todo mundo e tá bom, o importante é se divertir. Essa é só a forma que eu encontrei em que eu mais divirto. Yippee, agora eu vou jogar. É isso. Claro, isso aqui é só um pouco.
É só o comecinho disso tudo, mas... Enfim. Demorou Falou até... bonito. Deixa eu pôr meu shorts. Steam, não bane a gente, eu estou usando shorts. Tá, vamos lá. Eu acho que devem ter algumas perguntas por aqui. O pessoal perguntou... Nada que me perguntaram a gente não respondeu, na realidade. Bom, de qualquer forma... Tem as perguntas dos players agora. Não, vou responder as perguntas do chat só pra dar uma repassada, dar uma chance pra eles. Chat, se vocês quiserem, mandem mais perguntas agora, porque essa é a chance. Primeiro de tudo, Léo, pretende fazer a campanha de algum outro anime? A gente vai fazer uma campanha de Naruto, é literalmente a próxima. Aposto que Skyler vai ser o tia do grupo. Não vou ser o tia. Esse SBS depois será repostado no YouTube? Vai. Saudosa Ilha do Macaco, lembro como se fosse ontem torcer pro Vincent e ficar cada vez mais decepcionado. Zoeira, te amo, Vincent. Putz. Nossa, Caralho. Tá. eu não culpo ele. O Rei Sapo foi de Kung Fu Panda foi incrível. Valeu. Gostava da teoria que não sei quem fez, que a peste negra ia ser o despertar da fruta do cara de rato. Vocês sabiam dessa teoria? Porque eu não sabia, Eu também né? não. Caralho, que teoria foda, mano. Ele volta Mano, estouramos. Mano, Apenas. se alguém tivesse mandado essa teoria, a história teria sido completamente diferente. Isso é muito melhor do que eu fiz, porra. Nossa, mano. Contrata esse homem. Caralho, que maneiro. Mano, o melhor eu achei que o verdadeiro... A verdadeira lição dessa história toda é que se você beijar alguém, vocês vão acabar casados no final do RPG. Sim, mas é isso. Léo, uma pergunta muito interessante. Você me ama? Eu amo a Isabela, mano. Bom, agora a Gomara no Mil apareceu, mano, vai ver o RPG. Perguntas dos players. Eu tenho uma pergunta, mas a Alice tinha perguntado antes. Liz. A Alice perguntou qual foi a inspiração nossa... pros nossos personagens. Ali saiu? Inclusive, A gente pode ser responde- só a gente- aparência física ou pode ser também psicológico no desenvolvimento deles, tá? A Mano, gente respondeu isso, na verdade, mas... acho que respondeu, foi mas só eu o quero físico. falar de novo. Fala aí. Fala aí, pô. Pode não. Se a resposta tiver mudado, vocês estão fudidos, tá? Não, É foda. eu falei no outro SBS e eu vou falar de novo. Todos os meus personagens eu tento colocar um pedaço de mim e um conflito meu. Geralmente um trauma, que é o que o Léo tava falando. Não só para desenvolver as aventuras, a gente usa isso para desenvolver os personagens também. Quando eu criei a Roca, eu tinha muitos problemas com a minha mãe. E eu falei assim, foda-se, vou fazer um personagem que tinha problema com a mãe dela. E a Roca nasceu. E a Roca, quando ela nasceu, ela era a menina que tinha problema com a mãe e fugiu de casa. E ela terminou a aventura como uma sobrevivente de abuso que voltou pra se vingar. E eu acho que muitas pessoas que sobreviveram a ambientes abusivos em casa sabem como que é. Você pode até não voltar pra matar os seus pais, mas de certa forma, espiritualmente, você até volta pra matar os seus pais às vezes. Profundo. Eu amo todos vocês igualmente, mas os personagens da Isabela têm mais carisma. Caralho. Literalmente. Totalmente. Literalmente. Vai, próximo. Luna. A Luna, mano, a Luna tem algumas inspirações, velho. Algumas várias. Yakuza. Não. Isso aí a gente conta depois, porque a gente Isso aí falando. fica pra uma outra história. Isso aí fica pra uma outra história. Primeiro tem a inspiração de aparência dela, né? Ela é inspirada principalmente no personagem Charlie Henry Sanson da versão
a representação dessa figura histórica no Fate, mas é mais porque ele, teoricamente, ele é um médico que decapitava as pessoas, tá ligado? Que Assim não como o pai parece ser dele. muito relacionado com a medicina. Assim, Ele tava na Revolução Francesa, então por isso que ele decapitava as pessoas. Tá certo. Ah, então tudo bem. Aham. Na Revolução Então, Francesa a então. medicina nem funcionava. Não, Você ia no E SUS, eles se mandavam você pra for parar guilhotina. pra pensar, é bem similar à Luna. A Luna é uma médica que ela Foi a suja pessoa as que mais mãos, matou gente no grupo. provavelmente antes e depois do RPG acontecer. E durante também, provavelmente. Tem também a inspiração em um dos meus personagens favoritos, que eu não canso de falar dele, que é o Burned Man, ou Joshua Grant, Fallout New Vegas. Que ela tem um lado espiritual, que ela tenta justificar as atrocidades que ela faz, mesmo sendo Achei só que era um Astolfito. É Não, verdade, mesmo né? sendo mesmo as coisas sendo só atrocidades, o que ela faz, muitas vezes. Mas, no geral, foi isso. E teve, no crescimento da personagem dela, foi ela perceber que muitas das coisas que ela fazia, na verdade, ela fazia pelo próprio desejo dela de ter alguma vingança contra alguém. No começo era contra quem matou a mestra dela. E depois, quando ela perdeu o propósito de vingança, ela só fazia isso pra preencher um vazio que não se preencheu quando ela se vingou. Porque a vingança nunca é plena. A vingança Próximo, Vincent. Oi. Fala aí. Eu não lembro exatamente de onde eu tirei a inspiração do personagem e tudo mais. Tipo, eu lembro que eu peguei bastante do Miles do Ace Attorney, da personalidade dele. Eu achei que você tinha tirado do cara do Jojo, velho. Miles Morales. Poder, também do Rohan, que eu tava assistindo o Jojo na época. Eu queria fazer um personagem que fosse egoísta, que fosse mais frio, assim. Que Frio não- calculista. Eu queria fazer um personagem que não se apegasse às pessoas. E você é bonzinho E demais que- pra isso. Um pouco também. Eu adoro que essa era a parte mais humana do Vincent, que era ele tentava ser frio e calculista, ele ficava tipo, mas gente, eu só queria um amigo. Eu queria fazer com que, com o tempo, ele fosse percebendo o valor da amizade, aquela coisa clássica, né? Tipo, E como Eu devo eu... dizer que o Vincent é um dos meus personagens favoritos que você já fez. Eu gosto muito dele. Obrigado. Verdade, o Tipo- Vincent tá até hoje devendo o cara da loja. É verdade. É verdade, tá na ficha ainda. E Ele ó, percebeu que o dinheiro não é mais importante, o verdadeiro valor. Sempre. O importante é a amizade, ele vai dar Exatamente. Ele vai voltar e virar amigo do cara. Você vai pagar o cara com amor. Mas é isso, mano. Queria fazer uma história de evolução sentimental. Não sei o que eu tô falando. Justo, Alguma coisa assim. eu entendi. achei brabo. Oda Kirishima. Tá. Na época eu estava lendo One Piece. Sempre estou, na verdade. Voltei. E o Oden tinha lá aparecido. E a ideia em si dele de lutar de duas espadas, sempre que ia lutar, tipo, explorar os lugares e tudo mais, sempre foi do Oden, o personagem de One Piece em si. E de personalidade, eu escolhi muito ele e o Rengoku. E em questão de ter 3 espadas, não era. Duas Que espadas e um só nariz, imitar o né? Então, é que era um peixe-espada. Eu falei, vou só pegar 2 espadas. Aí, mas o pessoal ficou falando, dando ideia, tipo, ter um peixe-espada assim, que não ataca pelo nariz seria meio embaçado, né? Então, eu acabei pegando ambidestro 3, né? 2, né? Que é mais comum. E eu sinto que o Oda não. De evolução, talvez ele tenha sido menos egoísta no final. Depois do arco do Enri. É verdade, Em questão né? Essa de- é uma evolução que a gente fala pouco. Tipo, ele não. Ele confiava muito no time, assim, então tipo, ele só fala, se eu lutar aqui, o resto do pessoal vai ficar bem. Que eu tô fazendo a minha parte. Mas
talvez não era só isso. Ele começou a entender que cada um tinha sua função. É, tipo, não dava toda hora de só ir lutar. Basicamente isso. Justo. E questão de ser homem-peixe é porque eu queria fazer um personagem forte e homem-peixe é forte pra caramba no começo. Né? Esse cara... E eu também peguei inspiração de questão de racismo e tudo mais, que foi a ambição do Oda de acabar com né, desigualdade de raça e tudo. Que não aconteceu, não acabou acontecendo no anime, no RPG, mas era a ambição dele. Henry? Cara, basicamente, eu não pensei muito no futuro, eu me deliciava a fazer um espadachim. Eu vi One Piece, eu gostava de espadachim, eu ia fazer. Aí eu tava falando uma Calcone, quando tinha que era personagem, aí ele comentou o personagem dele, eu falei, tá, ele vai ser espadachim. Vou fazer outra classe. Eu fui procurando, aí eu decidi fazer um clasqueira. Tava faltando capitão, peguei capitão, fiz o porradeiro, então eu baseei bastante no Luffy. Eu pensei no estilo de combate dele, eu falei, pô, não quero ter fruta, eu vou ser o diferentão. Como sempre eu quero ser o diferentão, né? Difícil não ser. E By the way, a galera toda quando a gente começou o RPG tava pedindo pra eu ser o chefe da tripulação. É, então. Mas os caras é foda. Eu que mandei no grupo, falei, não, os caras que vai ser o capitão, foda-se. É. Daí... eu me tava lançando o ano, aí o design do Luffy mudou, eu vi a capa dele, eu falei, pô, capa maneira. Aí eu peguei a capa dele, tinha um youtuber que eu via, tinha um desenho com o topete. Eu achei muito legal o topete, peguei, eu fui misturando um pouco, e surgiu esse design. O inicial, né, que era vermelho um pouco. Eu fiz ele bem clássico, eu fiz ele um personagem mais imaturo. Eu não pensei muito em como ia ser a história, não tinha muita ideia. Então eu fiz um personagem um pouco mais simples, mais imaturo, e tipo, que evoluir com a história. Foi o que aconteceu. Luffy, só que chato. É isso, mais ou menos. Mano, eu tenho uma pergunta pro Henry. O nosso querido Skyler, na realidade, que o Henry não vai saber me responder. Quando você fez o Henry, você, tipo, planejava que ele tipo, fosse ter esse arco emo dele? Não. Esse arco, eu vou falar, esse arco emo surgiu por duas coisas. A frustração um pouco minha do player e muito do Henry de apanhar em todas as duas, praticamente. Foi um fator muito forte, cara, eu apanhei muito CPG, puta merda. Foi. E em questão da tripulação de... Às vezes não ia, sabe? Eu não... Muito raramente que o Henry falava fazer um boi de capitão e todo mundo ia. Ou tipo, eu dava alguma decisão, sabe? Então foi juntando essas duas. E daí não tinha um porquê ele continuar. Ele não era capitão direito, ele não lutava bem, ele mais atrapalhado que ajudava. Então ele foi. Ele decidiu ir embora. Ele acabou sendo preso fora da escolha dele, obviamente. Mas é basicamente por causa disso que ele se desmotivou. Ele perdeu totalmente a confiança, inclusive. A partir daquele momento ele nunca mais usou o Haki do Rei. Nunca. Ele não tinha confiança pra usar. E você combinou com o Léo? Você falou, tipo, ó, Léo, agora vai rolar isso aqui. Ou você só foi e o Léo ficou tipo, eita porra. Não, a gente foi indo. A gente foi indo. Tinha. Tipo, o Karate Tritão, eu tinha comentado com ele que eu queria mais cedo, mas o Haki do Rei foi totalmente meu. Eu fui pensando em como o personagem tava indo, aí foi pensando, tá, agora não vai, mas pode estar no futuro, eu pensando em como fazer. E acabou encaixando no final. O Léo tirou no último golpe, eu achei que ia dar dano suficiente, eu falei, pô, vai ficar maneiro. Aí eu fiz. Ficou maneiro mesmo. Ficou mesmo. Acabou acontecendo. O retorno do Haki do Rei, mano. Da confiança dele mais também. forte de todo o mar, todos os mares. 7 mares. E o ataque selado do Henry? Mano, não comentamos disso aqui, tá? Sem comentários. Mano, eu acho que tinha que ter rolado, velho. O Não, ataque É o proibidão, velho. Mas, cara, tinha que ter rolado o nosso golpe em conjunto, mano. Tinha, mano. Até uma ideia secreta aqui. Nem sei se o Léo sabe disso. Não sei. Porque a gente tava com uma ideia de... Acho que foi tipo level 5 que a gente pegou. Eu pensei, mano, a gente podia fazer uma coisa, um golpe combo, né? Um golpe legal. Eu tava com a fruta nova, o Oda tinha pego corta distância, o Vini tinha acho que coisa nova. Eu falei, mano, eu fiquei pensando, eu falei, caralho, essa legal se eu pegasse o Oda, voasse e ficasse tacando de corta distância nos barcos. Aí eu peguei essa ideia de pegar alguém e sair voando, eu falei, peraí. Isso é muito mais legal se a gente imitar Pegasus. Eu pensei em quem podia fazer isso. Eu olhei pro Vince e falei, mano, por que tu não vira um cavalo?
Mano, ia ter muito meme disso se isso tivesse acontecido. Por que não, cara? No universo alternativo aconteceu. Aconteceu, com certeza. Ai, mano. Quando eu criei meu personagem, eu não tive uma motivação muito clara, mano. Isso me ferrou bastante. É muita coisa que tava acontecendo, como o Léo disse mesmo, na vida dele e tudo mais, que ele foi criando as coisas. E a gente também criou personagens com. Eu acho que todos foram surgindo no meio. Vai tendo cada um caminho. Tipo, eu sei onde eu queria chegar, eu não sabia como ir. Eu não Eu queria- sabia onde eu queria chegar. Eu queria que a motivação dele se baseasse bastante em poder também no começo. Mas aí depois que passou disso, eu não sabia direito pra onde ir. Eu acho que são Coisa muito engraçada. válidas, mano, de Eu acho fazer que o um meu- personagem. Porque o meu foi o contrário, eu sabia de onde eu queria sair, mas eu não sabia onde eu queria chegar, tá ligado? Cara, Coisa muito engraçada, Ele que é- eu acho que. Pode falar, desculpa. Não, falei. Coisa muito engraçada que eu acho que um dos personagens do NPC tava perguntando pra gente sobre as ambições e, tipo, ninguém tinha ambição. Eu falei, caralho, o pessoal criou o personagem, tipo, sem ambição. Tipo, só jogou ali só pra criar no meio da aventura. Eu falei, porra. É. Porque eu sempre penso na ambição do meu personagem como primeira coisa de Isso tudo. também é parte de crescer. E eu recomendaria pra todo mundo que tá criando personagem começar pelo objetivo, tá, Cauã? Você é o certo, eles são errados. mano, eu não Eu sabia mandei- tanto como. E eu achei muito bom que o Léo fez aquela 50. Bom, as perguntas aí e tem essa pergunta. Né? É. Spoiler da E, próxima. e você acredita que teve gente que respondeu não sei? Sério? Mano, eu não sabia responder tanto como jogador Pior. quanto Se a como carapuça serviu. personagem. Eu vou ser Uma sincera coisa. que teve uma que eu não soube Uma responder coisa. também, mano. É, enfim, Não, gente, não, não. a gente fala da aventura. Vamos falar um pouquinho da aventura de Vamos Naruto? guardar isso pro SBS de Naruto. Não, vamos Beleza. falar um pouquinho da aventura de Naruto no final disso aqui, tá bom? Antes uma disso, coisa. calma. Pergunta do chat, do Vini Triple X, acho que são 0. Tem algumas dicas pra introduzir vilões impactantes? Tenho várias, mas a primeira de todas é garanta que o seu vilão seja assustador e garanta que ele consiga alguma coisa. Senão, eles vão ser só vilões que não tem problema nenhum, mas eles não vão ser impactantes. Mas vilões de desenho de sábado de manhã que aparecem em um episódio, são derrotados e vão embora. Garanta que eles façam alguma coisa. Que eles firam seus personagens de alguma forma, sei lá, que eles matem um NPC, que eles confrontem um dos personagens principais, que eles tragam alguma coisa pra mesa, que não seja só, haha, sou mal, vou destruir Porque tudo. senão eles não vão ser respeitados, essa aqui é a verdade. Tem vários vilões nesse RPG que a gente, tipo, olhou pra cara do cara e falou, hahaha, você é mó trouxão. E vilões, por exemplo, o time que chegou, esfaqueou todo mundo, transformou a Roca numa peneira e sequestrou uma criança e a gente matou ele no final e a gente nunca zoou ele, porque ele era uma ameaça de verdade. E pro Rei Calvo V, que chegou atrasado na live, eu vou responder de novo. O livro vai atualizar? Não, o monstro do macaco era o velhinho da Ilha do Macaco. Depois, se você quiser ver a resposta mais elaborada, volta no Reassiste o VOD. VOD quando terminar. É, ou segundo no YouTube. Luna, o que você ia falar? Não, uma coisa que você falou de criação de personagem, eu, assim, uma coisa que eu faço é eu mando pra você as ideias do meu personagem, assim. Falo assim, ela quer isso, isso e isso, mas assim, com o decorrer da RPG a gente vê se ela quer mesmo, tá ligado? Porque outra parte de criar o personagem é deixar... Deixar um espaço aberto. Senão você não joga RPG, você escreve um livro. Então... Não, mas a ambição é algo que eu acho sim. o principal de qualquer É personagem. que a Luna tinha uma ambição, vingança. Ela conseguiu isso, ela não tinha mais nada, tá ligado? Então, acho que isso fez um pouco parte do personagem. Sim, Por isso com por isso certeza. que ela virou o Raiden do Metal Gear Rising, da Meu metade Deus. da aventura. Pergunta do Matias 32211. Depois do final do RPG, os Piratas da Tempestade encontraram o One Piece? Sei lá, porra. Eu acho legal É, deixar a One perguntinha Piece. aberta. One Piece, na verdade, Ué. era. One Piece eram os amigos que a gente... Não, essa história nunca foi sobre encontrar o One Piece. Não faria sentido a gente ter esse... O One Piece são os nazistas e fascistas que a gente matou no caminho. Isso... Eu vou até juntar com isso. Uma coisa que também encaixa com a criação do Henry. Eu queria fazer ele, tipo, ser uma ambição muito grande. Tanto que tá na história do que eu mandei pro Léo. Ele só queria fazer uma viagem e ter companheiros legais. E é isso. Ele tinha zero vontade pra One Piece, por exemplo. Isso pode ser um problema ou uma solução, mas ele era tipo um personagem que não tinha ambição e foi construindo de novo também no caminho. Eu fiz super simples no começo.
eu vou ser sincera que eu sou o tipo de pessoa que eu tenho muito problema com criar ambição pro personagem, porque eu geralmente começo criando o personagem pelo trauma dele, e aí eu falo, esse daqui tem esse personagem, esse é o trauma dele, e aí as pessoas falam, tá, mas o que ele quer? Eu falo, não sei, porra! Como que ele vai querer alguma coisa? Ele quer ser feliz, caralho. Terapia! Exato. Então, eu sinto que eu melhorei com esse personagem do One Piece, do One Piece não, de Naruto, porque agora ela tem objetivos, mas com a Roca Que o foi Léo muito obrigou, de, tipo... A Roca, ela tava meio perdida, porque ela, tipo... Ela nunca pôde querer nada, então eu sinto que fez parte do personagem dela também, não saber o que querer da vida dela depois que ela conseguiu liberdade. Nossa, mano, esse RPG serviu como uma grande aula de como jogar como um jogador mesmo. Uhum. Pros próximos Storytelling, bastante RPGs. coisa. Qual a opinião Nossa, de vocês eu com me vilões senti muito mal. preconceituosos? Eu, sinceramente, detesto e não vou usar. Eu acho que é mais legal de bater. É pessoal, cara. Você pode Não tá mais- usar não isso tá que você mais- preferir. Depende muito do seu grupo também. Eu sinto Ah, que... Pode falar. Vontade de bater, né? Eu acho que depende do contexto da história pra fazer sentido. É, assim. exato. Sim, E sim. definitivamente Sim, não deve ser você- tratado como uma piada. Eu sinto Sim. que é importante você fazer, não uma sessão zero, mas antes de você introduzir esse tipo de vilão, você fala, gente, tô querendo fazer um vilão tal. Tanto que a gente teve uma conversa dessas quando o Greg foi introduzido, que a gente falou muito sobre abuso sexual, e aí a gente ficou tipo, Léo, ficou meio pesado. A gente não se sentiu confortável. E ele ficou tipo, não, relaxa, não vai acontecer mais. Então, tipo, se você mandar no grupo assim, pessoal, tô querendo fazer um personagem que, sei lá, é homofóbico. Você tem problema com isso? E aí, É bom tipo, você todo mundo já- fala, não, você não vai... Você tem que deixar claro que esse personagem é um cara mau. E que, tipo, ele ser homofóbico é uma coisa ruim. Não deve ser. Já no começo da aventura perguntar se tem algum tema que alguém exato. sinta. Alguma Sim. coisa que não deve ser Por citada. isso Sinta que é importante incomodada. ter sessão Isso me zero. deu uma ideia. Isso me deu uma ideia, muito obrigado. Aí, viu? É por isso que é importante entender os limites do seu grupo e os seus limites também. Tipo, tem coisas que. Por exemplo. Não queria derrubar o clima da live, mas. O grande pirata Lecoq chamar ser claramente homofóbico não é por acaso, porque eu já enfrentei esse mesmo preconceito várias vezes, eu sei como é, eu sei como tá nessa pele, eu sei como eu sofro esse tipo de coisa. Então, eu me sinto confortável em trazer esse tipo de representação. Porém, existem outros tipos de preconceito que eu nunca sofri, que eu acho que eu nunca sofrerei, naturalmente, e que, por causa disso, eu não sei se eu estaria confortável de trazer, Sim. porque eu não sei se eu conseguiria trazer a gravidade necessária pra história, sabe? Então, no final das contas, é isso. Respeite os limites do seu grupo e lembre-se que RPG é pra se divertir, no final das contas. Não adianta nada ter um vilão que joga o clima de todo mundo lá Sim. embaixo. E agora, alguém tem mais alguma pergunta? Calma aí, antes de você começar a falar do Naruto, eu quero. Não é Quero Naruto mandar- ainda, mas... Queria mandar um salve pra galera que me chamou pra jogar RPG. Ah, tá, manda aí. Achei muito legal. Ó, Salve pro Vini, salve pro Mati... quem que tá no RPG? Salve pro Juster, salve pro Aspen aí, todo mundo que me chamou, muito obrigado. Caramba. Achei muito legal o trabalho de vocês. Continuem. Vamos falar sobre o NPC favorito? Sim! Ora, Tô lembrando vocês de votar nisso há um mês. As votações acabaram de acabar. Quem votou, votou. Quem não votou, não vota mais. Aqui estão os vencedores dos nossos personagens de RPG mais amados e odiados dos NPCs do RPG de One Piece. Vamos começar com os mais odiados. A gente tem... primeiro a gente teve 129 votos no negócio total, então muito obrigado pra todo mundo que votaram e tiraram um pouco do seu tempo pra isso. Isso vai continuar acontecendo, eu gostei bastante desse tipo de interação, Eu então achei divertido também. no futuro vocês vão continuar vendo isso. Mas, enfim, nos personagens mais odiados nós temos... Primeiro, eu vou fazer só um pódio. Em terceiro lugar, o Boquinha, que parou de aparecer lá no episódio 10, e mesmo assim ele continuou sendo bastante odiado.
O ódio reverberou. Foda-se, seu misógino do caralho, machista. O incel costuma ser bastante odiado. Um voto atrás dele, nós temos o chanceler. Com 17 votos em segundo lugar, nós temos o cara de rato. E em primeiro lugar, não poderia ser diferente, o personagem mais odiado desse RPG inteiro venceu de longe do segundo lugar, muito longe, quase o dobro, o grande pirata LeCoq. Eu Legout. tô animada pra desenhar o LeCoq. Então, como vocês todos sabem, a Isabela vai fazer uma arte especial desses personagens que venceram. E, oficialmente, o personagem mais odiado que vai ser premiado com uma arte, não sei exatamente em que ponto que a gente achou que isso era uma boa ideia, vai ser o grande pirata LeCoq, tio do Vincent, inspirado no grande pirata Eu LeCoq. posso desenhar o LeCoq sendo torturado. Boa ideia. Eu tenho que falar que eu criei um carinho por ele quando ele tava na minha cabeça. No final. Eu vou ser sincera que eu gosto muito de odiar o LeCoq. Ele é um ótimo vilão. Bom, no final ele tava legalzinho. Nada de novo. Ele deu uma melhorada também. Né? Eu tava decente. Fica fácil. Ai, Deus. E agora, os personagens mais amados do RPG de One Piece. Primeiro de tudo, nós temos 37 personagens empatados com um voto. Eu não vou falar deles. E com 2 votos, os personagens que a galera menos se importa, a gente tem uma pancada de personagens. Entre eles, acho que dos mais importantes... Ninguém de muito importante. Acho que o do mais famoso aqui, a Togashi Sayori, a mãe da Kagami, foi um pouco estranho ela receber só 2 votos. Mas, enfim. Estranho. E aí, subindo, a gente tem personagens como o time com um número baixo de votos. Black Bart começou indo bem, mas ficou bem pra trás. E vamos direto ao ponto, vamos pros personagens mais votados do RPG de One Piece. Eu não sei de que ponto que eu tô pegando, mas eu vou daqui pra frente. Nós temos em um empate bem grande, Dominica Demoníaca, Meu Deus. Helena Irula, Doente. Cravinho Kirishima, Tony LeCoq, esses 4 com 28 votos empatados em quinto lugar. Mano, Única Dominica tá ali. os caras Mano, a empataram Dominica o também é muito cravinho. odiável. Ela é com a Dominica. engraçada. Ela é uma vilã engraçada de odiar. Os caras empataram o cravinho com o Lecoq, velho. What the fuck? Ela é a única personagem que fazia o personagem da Luna regredir, velho. Toda vez que ela aparecia. Mano, eu acho curioso o Cravinho ter mesmo tantas de votos que a Uhum. Dominica. Não é, deixa eu ver como. Mano, sabe por quê? Porque ela é girl. É isso. É, justo. Bom, não era o quinto lugar, eu errei na conta, mas enfim. Logo depois, com 31 votos, o vencedor do último questionário, Stan dos barcos previamente usados do Stan. Acima dele, com um voto a mais, Amigucho e Shinoyang empatados. Lindas, perfeitas. E agora a gente tá chegando no pódio, com 33 votos, o quarto lugar, Greg, Coach. o Impressionante. gigante. Ó. E agora... Merecido. Eu não sei o que aconteceu, alguém provavelmente passou a última noite votando aqui, porque nós temos em terceiro lugar um personagem que eu acho que todo mundo esperava que ia estar nesse pódio, Cygnus The Monster, com 36 votos. Já é legal, eu gostava do poder dele. Caralho. Em Eu odiava ele, Sim, de eu maneira. não entendi o porquê que agora eu entendo um pouco mais porque o Henry odiava ele, mas. Eu não entendi também, eu adorava os signos, ele era Top ótimo. Well. Eu também gostava dele. Mano, depois da prisão ali não deu, velho. O ódio ficou. Não teve como. Era de player ou era do personagem? Eu Do só personagem, quero saber. personagem. Era de play, aquele filho da puta. Antes de eu falar quem venceu, o Boquinha teve 19 votos, mudem, tá? Melhorem. Melhor. Mano, se eu achar quem votou no Boquinha, eu pessoalmente vou na casa de vocês e ser paulada. 19 de vocês precisam pensar um pouquinho mais. Segundo lugar, o músico que alguém gostou muito, ou então várias pessoas gostaram, Gabriel Eu não Gonçalves. faço a mínima ideia de quem. Ah, não, é o cara É o músico da Ilha dos do Peixe. Isso, exato, dos Você corporativos. votou isso. ele. Ele é pica, tá? Ele é maneiro, ele é maneiro. Ele é foda. Esse cara é foda. Eu não sei, eu imaginava que ele ia ter alguns votos, mas sei lá, eu imaginava que ele ia ter 10. Eu não lembrava dele. Também, velho. Alguns personagens que eu senti falta de mais votos, antes da gente revelar o primeiro lugar. A Bianca Turek teve só 7 votos. Não entendi.
Nem eu votei nela, velho. Oi? Nossa, eu a sua votei. esposa? Caralho. Você beijou Mano, ela, viu? Você fez é muito porque eu mais que votei- beijar ela, viu? É porque eu votei em um em cada, porque eu queria fazer o... Bru- Aí eu tinha que... Bruninho Goblin teve só Goblin. 8 votos também, o que eu achei um pouco estranho, principalmente Esse- depois do final. Esse aí foi meu voto, inclusive, tá? Foram 7, porque um é meu. É, exatamente. O Guerreirinho só teve 15 votos, eu imaginei que ele ia ser um dos primeiros. E a outra coisa bastante importante, a Alicia não tá nem entre os principais. Eu imaginava que ela ia ter bem mais votos Eu do que votei isso. na lixa mais de uma vez, inclusive. Mas, sem mais delongas, eu tenho certeza que vocês todos vão ficar extremamente surpresos com isso. Mas o personagem vencedor como o personagem mais adorado da RPG de One Piece foi a Kagami. Porra, Jurava. jurava que ia ser o Michael desse Fruit Master. Esse aí Mano, podia isso ser, mano. prova Isso aí mesmo. que Esse é o meu. o pessoal que ainda escuta a gente não matou a própria criança interior. É verdade. Isso é muito importante. Mano, os meus favoritos realmente são os mais caricatos. Eu tenho que concordar com Pô, mas o menino é muito Com maneiro. palestrinha. Bruninho, Michael Seafood Master. Mano, ó, eu posso, inclusive, desenhar a Kagami descendo a porrada no tio do Vincent. É verdade, pode ser isso, a Kagami pisando. Pode mesmo. Vale dizer outra coisa bastante importante, mas... outro fato que eu não sei se eu tô confortável com ele, mas a Dominica não recebeu um voto dos personagens que menos gosta, então alguém fez algo errado. Sim, cara. É que eu acho que eu gostava. Olha, quem tu votou, cara? É Era o seu momento. que eu acho que eu votei na Dominica, porque eu acho que eu. Não, na Dominica não lá. Caralho, na. Ah, filha da puta, velho. Esqueci todos os nomes, deu branco agora. Eu posso ter votado na lixa, eu posso ter votado no Lecoq e posso ter votado no vilão. Mas- O vilão. Enfim, eu genuinamente imaginava que a Alicia estaria entre os primeiros, porque a Alicia é o meu personagem favorito. Eu não sei se eu posso falar isso, agora que o RPG terminou, acho que Oxe. posso, mas Nossa. de todos os personagens o meu NPC favorito, de longe, é a Alicia. Tipo, não tem nenhum que chega Você nem ficou perto. feliz que ela fez amizade com a Roca no final? Fiquei. Enfim, tem mais perguntas? Mais alguém? Tem mais Eu. alguma coisa mais pra dizer? Mais alguma pergunta? Pode A falar. lixa sempre foi planejada pra ser irmã da Roca? Sim, a Alicia era irmã da Roca desde o começo. Quando eu criei essa aventura, tinha alguns NPCs que foram criados, aqueles que estão no slide, incluídos. E justamente a ideia era que a nova geração fosse o Johnny, que é o que não quer nada com nada, o Cygnus, que é basicamente uma foto do que era o Henry no começo. O Henry preso no tempo? E a Alicia, que é o Henry do mal. E aí o Henry do mal era irmão da Roca. E a ideia desde o começo é que ela fosse irmã da Roca. Teve bastante coisa que... O RPG tem um pouco disso, né? Você acaba planejando muita coisa e nem tudo tem espaço Sim. pra colocar, porque às vezes você cria uma rota, pensa em alguma coisa e os jogadores nem tchum. Tipo, por exemplo, esse RPG teve 74 episódios. Boa. Um cara perguntou se eu planejava que ia fazer mais episódios. Poderia. Existia um caminho de história. Não ia ser muito mais, mas ia ter um pouco mais de história e principalmente ia ter mais desenvolvimento pros dois outros Yonkos. Se os Piratas da Tempestade não seguissem o caminho do Black Bart, ia ter mais coisa. Ia ter mais coisa com o Proteus, ia ter mais coisa com a Artemisia. A Artemisia ia tentar novamente cooptar a Roca e a Helena pra tripulação dela. O Proteus tentaria Nossa, cooptar verdade, o Oda. né? Tinha mais alguma coisa de história ali pra acontecer, um pouco mais de desenvolvimento. Talvez até mais uma vez eles se separando, mas no final todo mundo ficou junto com o Black Bart e... Isso é interessante. O Black Bart é maneiro, mano. Eu Eu vou acho ser isso sincera que eu acho eu fato. achava que quando eu comecei o RPG, eu achava que a gente ia atrás os dragões celestiais, mas a gente acabou nem indo.
E eu fico feliz que vocês gostaram também do final da Roca, porque eu terminei o episódio e eu fiquei tipo, nossa, isso daqui foi a coisa mais fanservice pra mim. E, tipo, eu fiquei muito feliz com o meu final, mas eu fiquei tipo, será que as pessoas gostaram? Porque na minha cabeça tava, tipo, muito chato pra todo mundo envolvido, menos eu. Tava não. Não, foi legal. Algum. Foi foda. Ok. Qual? Algum arrependimento de alguns personagens? Hum. No final? Eu posso falar os meus 3 já aqui, Pode, na fala. lata. Caralho. Manda. Não ter falado com com a Carrato no final. Cat Red. 2. Não ter despertado minha fruta. Foi 3. triste. É verdade. 3. Não ter arrancado o olho da menina que arrancou o olho da Luna. Então esses os 3 arrependimentos. Quem foi que arrancou o olho da Luna? Eu não lembro quando que ela perdeu isso. Foi uma dos Shichibukai lá que deve ter morrido, provavelmente. Foi no resgate. Não lembro, deve ter morrido também. Colin Walsh é o nome dela. Ela provavelmente morreu. Ah, Eu vou olha seguir o o da olho. Luna então, mano. Eu falar. Eu queria ter metido mais porrada nos signos, velho. Infelizmente não foi, cara. Cara, provavelmente Você já tinha essa oportunidade, com certeza. você ainda teve uma chance de brigar com ele no final, velho. Cortado no meio, né? Não tive só satisfação geral do cara. Fica triste. É foda. Mano, eu acho Meu coração eu ganhei, isso que importa. que um arrependimento meu foi. Eu sinto que. Não seria um arrependimento, talvez eu não faria diferente. Mas eu sinto que eu trouxe os Love Cats à vida e aí depois eles ficaram meio de lado, assim. É que. Eu esqueci deles, tipo, no episódio 30. É porque, Episódio 1. assim. De um modo geral, a não ser que o seu personagem seja intimamente ligado, o pet no RPG serve pra morrer, tá? Então. E Tipo, aí, ele serve pra não fazer muita coisa e morrer e deixar todo mundo meio triste. Só ser sequestrado. É. E foi sequestrado, eles foram sequestrados. Então Então eles cumpriram a função dele. exato, eu sinto Acabou que ali, apesar de 6. se eu pudesse mudar alguma coisa, talvez eu não teria feito os Love Cats. Talvez. O mundo seria um lugar mais triste. É, não sei, eu gostava deles. Eu gosto dos Love Cats, mas eu não explorei eles. Eu sinto que os fãs dos Love Cats. Mentira, não tem fãs dos Tinha Love Cats. que ter aquele episódio sei que eles- especial focado. Aquele Sim. episódio especial focado só nos Love Kids, tá Tinha que ligado? ter um spin-off do Amigucho vestido de Harry, os Love Cats e o Greg no barco fazendo coisas Nossa. de pessoas que ficavam no barco. Olha, isso é muito bom. Ia ser engraçado mesmo. O meu foi. Sabe o que eles Só que eu faziam? não- Eles caçavam os ratos dos nossos barcos, o que é muito importante. Eles protegiam Muito nossa bom. comida. Que Verdade. nem os gatos que vieram antes deles. Oda, fala seu arrependimento. É tipo. Só é questão de eu não ter conseguido a ambição do Oda. Que eu acharia muito difícil também. Que é algo meio quase impossível, mas. O resto, tudo certo. Acho que meu arrependimento foi pensar que eu poderia ter atuado melhor em várias cenas. Focado Pedro, mais você atuou no bem pra RPG. caramba, cara. E focado mais também, eu me dispersava bastante. Mano, a partir desse RPG eu não quero mais ter que depender do Skyrim pros dados. E pras outras coisas. Caralho, isso é um grande. Você pensa pelo menos é assim, então, é tudo bem. Não, eu não tô reclamando. Pode Você... mais jogar, hein? Mas é isso mesmo. Achei braba, mano. Ô, bravo. Eu tenho vários arrependimentos, mas eles não entram em casa aqui. Ah, e eu queria ter agido mais como um imediato, mano, também. É verdade, né? Tinha essa questão do Isso aí foi eu. Henry, do Vincent, que... Que ele não foi imediato por um segundo. Não consegui. Não tancou o Burst. Não rolou. Bom, Acho que é um pedacinho no momento.
Mais alguma coisa? Yeah. Não. Mano, não me arrependo de ter chorado. Todas as vezes que eu chorei, eu espero que pelo menos 15 pessoas tenham chorado comigo no YouTube, tá bom? Porque foi de verdade e o Léo chegou no quarto toda vez que acabava esses episódios, eu tava toda catarrenta, então espero que vocês aproveitem minha atuação, porque foi genuíno. E você, Léo, qual é o seu arrependimento nesse RPG? Cara, dá mais desenvolvimento pra alguns personagens, tipo, a tripulação dos signos praticamente não existiu, a tripulação da Alicia meio que também, a primeira tripulação principalmente, os imperadores, coisas assim. Na morte do Amigucho eu ri muito. É que eu acho que no formato em live, assim, com o tempo limitado que a gente tem, assim, é muito personagem, Se fosse um RPG com menos personagens... Sim, mas eu acho que isso é outro arrependimento, assim, é muito personagem. É que é um pouco difícil, tipo, toda a tripulação ser 2 caras, tá ligado? Porque parece um pouco estranho. Então... Se for comparar com One Piece mesmo... Mano, e às vezes alguns NPCs vão ser só isso, NPC, tá ligado? E a parada do One Piece é que ele tem, e de outros mangás, outras histórias assim, é que eles têm o visual, sabe? Ele pode até não fazer muita coisa, mas só de ter, eu sinto que só de ter o design dele ali, com o nome e tal, já fica mais memorizado na sua cabeça. Fica bem mais, com certeza. Exato. Pra ver o Loki, a Luna tá tapando o Loki. O Loki é participar do SPS. Enfim, mais alguma pergunta? Não. Vamos falar sobre o próximo RPG, então? Bora. Seguinte. Essas são... A gente não vai falar tudo, acho que a gente pode deixar mais pra quando o primeiro episódio for acontecer. Não vai ser tão cedo, tá? A gente vai fazer alguns episódios de multiversos, algumas coisas, a gente tem algumas ideias aí e tal. E ao contrário, tem algo que vocês falaram, sou fodinha? Sim, 300 de dano no último episódio. Enfim, e existiram vários... Ainda tem algumas coisas que a gente vai fazer antes do RPG de Naruto começar, mas ele vai ser o nosso próximo grande RPG. Eu espero que, pelas minhas contas na minha cabeça, talvez ele seja mais longo que o de One Piece. Olha. Então, esperem vocês que a gente não vai pra lugar nenhum. A gente vai continuar aqui nas sextas-feiras, a gente vai continuar com RPGs novos, a gente vai continuar com o Multiverso, a gente vai continuar com Naruto. Bom, da minha parte, eu posso falar que, primeiro de tudo, a história não vai se passar em Konoha. Pelo menos não a maior parte dela. Eles não são da Vila da Folha. Na verdade, eles são da Vila da Cachoeira. Então... os clãs que a gente tá acostumado, Uchiha, Hyuga, coisas assim, não vão ser necessariamente os clãs dos personagens principais. Eles todos criaram os clãs deles, então a gente vai ter alguma coisa assim. E a gente criou a nossa própria bandana. Na verdade, não foi a gente, foi a Vanessa que fez pós-graduação comigo. Créditos pra Vanessa. Mas essa daqui é o novo símbolo da Vila da Cachoeira. Então esse daqui vai ser o símbolo que vai estar nas bandanas deles. Que foda. Nice. E a Vila da Cachoeira vai ser completamente diferente da Vila da Cachoeira que aparece em episódio de filler de Naruto. Eu tomei a liberdade de criar 100%, e assim como é um RPG de One Piece, a gente pode desligar do canon de Naruto a qualquer momento, se for pra história ficar melhor. Por mais que com Naruto eu seja bem mais purista, porque pode parecer um pouco estranho do cara que vocês viram nos últimos 2 anos mestrando uma aventura de One Piece, mas One Piece nunca foi a minha parada, o Naruto sempre foi a minha parada, então eu tô especialmente animado por esse RPG. O Léo já leu o mangá de Naruto 3 vezes, só enquanto a gente namorava. 3 vezes em 5 anos. 4. Vila da Cachoeira de Naruto não é que coloca a criança pra se matar? Não, essa é a Vila da Névoa. Eita! Eles vão ser crianças indo pro exame ou já vão ser adultos? O primeiro capítulo vai tratar deles exatamente na graduação da academia. Mas falar mais do que isso eu acho que seria um pouco demais. Todo mundo fala em uma frase de 4 palavras ou menos sobre os personagens de vocês.
Eu começo. Mano. Deixa os caras falar. Fala, O Skyler. homem Frio- está... Fale, capitão. Fale, capitão. Essa é a última vez que eu vou te chamar de capitão. Fala, Frio capitão. calculista. Pronto. O quê? Ah, Comunista? Frio e calculista. Frio Ah, calculista. Frio e comunista. Podia ser também. Soviético. Mano, a minha personagem é a Comissão Palhaço. Atriz. Já foi mais de 4 palavras. A minha. Palhaço, persona- atriz. A minha personagem já foi 3. Comissão Palhaço, atriz. É isso. Tanuki. 4. Dois juntos pensam melhor. É isso. Não tem como falar isso em 4 palavras, fodeu. Mano, Ih, uma batalhista. vive pelos seus ideais. Que é a Fuf. melhor maneira de. Cauã? Cara, isso é foda, hein, velho. Frio e comunista. de calculista. É foda. Ah, É. O. Com muito orgulho e liderança. Foram 5, mas tudo bem. Mano, eu posso. Tira eu o posso pão, resumir? tira Eu o pão. posso resumir melhor? Ah, Praieiro, Jamil e Uma Noites. É ótimo. Realmente tá bom, é, mano. enfim, a gente não vai a lugar nenhum. Sigam a gente no Discord e no... Sigam a gente no Discord. Entra no nosso servidor do Discord. Sigam a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, que a gente vai postando whips das artes e vai postando o que vai acontecendo. Vocês vão poder fazer um bolão de qual personagem é de quem, enquanto as artes estão ficando prontas. Mas... Mais alguma coisa? Posso? Posso? Peraí, só falar coisa dos Zé Goblins mesmo. Eu tô postando bastante coisa no nosso Instagram, então sigam o nosso Instagram. Eu posto bastante coisa nos nossos status. Eu tô fazendo bastante votação no nosso status sobre conteúdos que não obrigatoriamente tem a ver com RPG. Eu já falei com muitas. Já fiz bastante votação em tipo, fazer vlog de bicho, jogar jogos em live, porque quem não lembra, eu fazia jogo em live 3 anos atrás, e eu planejo voltar. Então sigam, participem, porque a opinião de vocês é muito importante, até porque a gente faz isso pra vocês. E essa é a rede social em que eu pessoalmente estou focando em fazer updates. Eu e o Léo, a gente vai tentar, tipo, manter os posts iguais no Twitter e no Instagram. Eu acho. A gente tá planejando isso ainda. Mas no Instagram e no Discord... O Discord eu não sei como que a gente vai fazer ainda. Se a gente vai, tipo, postar nas novidades, alguma coisa assim. Tanto faz, não é hora de reunião de conteúdo. Enfim. Conclui. Sigam a gente no Instagram, que é muito importante, tá bom? É isso, a gente é RP Goblins em todas as redes sociais. E eu acho que a Alice tem mais uma coisa, né? Não. Eu só vou dizer que vem surpresinha aí. Tem negocinho sendo preparado aqui nos bastidores. Nós temos... O RPG de Naruto vai demorar um pouquinho mais, porque não vai ser só um RPG de Naruto. Nós logo vamos ter 2 RPGs por semana, e só um vai ser mestrado por mim. Então, mais uma vez... Muito obrigado por todos envolvidos, muito obrigado por acompanharem, muito obrigado por acompanharem 74 episódios de 2 horas de um RPG na internet de pessoas que vocês não conheciam. Agora vocês conhecem. E continuem com a gente por mais. E saibam, vocês que adoram nosso RPG de One Piece, querem que a gente continue fazendo isso, mandem pros seus amigos. Principalmente agora, vai começar o RPG de Naruto, vai começar o RPG novo. Que, então, vão ter vários episódios 1, Multiverso tá no episódio 3, vai começar a ter mais coisa. Mandem pras outras pessoas, mandem pro resto da galera. Manda no grupo da família. Manda no grupo da família pra vozinha ficar brava.
Compartilhem os RP Goblins, porque a gente só para quando a gente dominar o mundo. Então, muito, muito, muito obrigado por todos os envolvidos e muito obrigado por todos os players por entregarem as sextas-feiras à noite dele pra gente, porque Coração, sangue, lágrimas e atuação pra gente. eu sei que isso não é pouca coisa, então o trabalho que vocês fazem é fenomenal e no final das contas o mestre é só uma parte disso, vocês são parte essencial disso e um obrigado um pouco mais especial pro Cauã, porque não só é sexta-feira à noite, é sexta-feira de madrugada dele, então muito obrigado. O Mr. Worldwide. Mas E talvez mude. assistam nossas lives, que agora a gente tá fazendo live em 1080p. Então eu quero que vocês fiquem aqui olhando pra cara maravilhosa do meu namorado, porque ele é lindo, gostoso, e ele narra muito bem. Ele tem um cérebro maravilhoso aqui dentro dessa cabeça. E acompanhem as lives, por favor. A gente gosta quando a gente vê vocês ao vivo. E pra quem comentou no chat da Twitch, eu não sou calvo, tá? O cabelo só tá... Eu cortei o cabelo literalmente ontem, é que eu raspei com a máquina pequena pra ele crescer mais devagar. O maluco tá realmente inspirado no Pedro Certezas, né, velho? Ele é meu, sai... Oxi! Nunca me esquecerei de tudo que vi nesse RPG. Nós sabemos a verdade. Ô, o chat vai tomar no cu. Ainda bem que o Léo que é o calvo, Ó, não eu. aqui, ó, esse chat aqui, ó, só mentiroso, tá? É que nem aquela cena do Homem-Aranha. Nós não vamos contar pra ninguém. Mano, Segundo filme. o cabelo tá crescendo. Até você, Renanzinho. E ó, Eu garanto pra vocês, quando começar a RPG de Naruto, eu vou ter mais cabeludo que todos vocês aí do chat juntos, tá? É porque eu tenho que cortar um cabelo curto, que senão eu fico com um cabelo gigante. Vocês queriam ter o mesmo cabelo que eu. E ó. Ou pelo menos a mesma quantidade. Aí eu não. Aí só o chat que você tá falando, né, velho? Inclusive, uma pergunta pra quem tá assistindo. Vocês assistiriam TikToks dos RP Goblins? Meu Deus do céu. Bom, sobre One Piece. Muito obrigado. Acho que isso é tudo. Obrigada por acompanharem a gente e amarem nossos personagens tanto quanto nós amamos eles. E é isso. Se os players tiverem mais alguma coisa pra falar. Deus abençoe o rolê. Vai ser muito TikTok obrigado. vai ser TikTok do Skyler dançando. Eu pago, hein? Não vai. Eu pago também, mano. Paga o Patreon, tá? 10 euros. É isso, gente. Muito obrigada. Obrigado, gente. Muito obrigado. Nice. Agora acabou de vez. Amo vocês. Tchau, tchau. Realmente. Tchau, tchau.